Então, muito bom dia a todos. Eu declaro aberto os trabalhos para a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado da candidata mestranda Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães. Eu agradeço o convite feito ao professor Leonardo Poli, professor doutor Leonardo Poli, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, professor, novamente a esta casa que é sempre sua, mesmo virtualmente. Sinta-se acolhido. O professor doutor Paulo Márcio, nosso professor, nosso ex-aluno, que engrandece o corpo docente da FUMEC com todas as suas conquistas, com sua trajetória sólida, acadêmica. É um prazer compartilhar essa banca virtual. Muito obrigado. E, de antemão, eu agradeço a presença de todos que estão aqui, né, todos os alunos da graduação, alunos do mestrado. Vejo aqui a Clara, o Pedro, Ana Carolina, João Otávio, Matheus, Luísa e, obviamente, a nossa secretária, sem a qual o mestrado ele não andaria, não é? A Cláudia Magalhães, que está aqui também conosco. Muito bem-vindo a todos. Nossa candidata Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães, em primeiro momento eu tenho que lhe parabenizar, não pela defesa ainda, mas parabenizar pela conclusão de todas as etapas que antecederam para que aqui você chegasse com brilhantismo. Tá? É um prazer participar desta banca, é um prazer ouvi-la e aprender com os questionamentos que serão feitos pelo professor Dr. Leonardo Poli, pelo professor Paulo Márcio, e também ouvir da candidata todo aquele a oportunidade que ela tem para expor, né, no prazo regulamentar de 20 minutos, sobre o trabalho intitulado A Segurança Jurídica no Sistema Registral Imobiliário Brasileiro à luz do direito comparado. Superação da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça pela Lei 13.097 de 2015. Por favor, candidata Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães, com a palavra. Meu bom dia a todos, professor Daniel Firmato, professor Paulo Márcio, professor Poli, a Cláudia, a querida Cláudia, que é uma unanimidade. Eu só tenho a agradecer a todos os senhores de terem, diante das últimas alterações, terem se prontificado para que essa banca ocorresse hoje. Isso é muito importante, esse trabalho final para mim, que é colocar realmente o fim nesse projeto. Tenho que agradecer ao professor Vilas Boas, o Daniel Vilas Boas, que foi o orientador durante a gestação desse projeto. Sem ele não teria sido possível. Pois bem, enquanto o meu primeiro mestrado lá com o professor Poli tratou do biodireito, agora eu vou para uma área completamente diferente, que é dos registros públicos. E é uma área que não entra na graduação e talvez seja até negligenciada, porque, você veja bem, de uma hora ou outra, todos nós passamos pelo registro público, seja no nascimento, ou no mínimo no nascimento ou no óbito. E ao longo dessa trajetória aí, queremos adquirir, se possível, adquirir patrimônio e tal, mas adquirir como? Adquirir com confiança. Adquirir de que se eu cumprir as regras que o Código Civil estipula, eu vou ter a minha propriedade garantida, que aliás está lá na Constituição. Desde que a propriedade cumpra a sua função social, ela será garantida, é um direito fundamental. Então, o meu pano de fundo do meu trabalho, eu vou tentar ser bem concisa, porque é muito extenso e só tenho 20 minutos. Aí, depois dos aprofundamentos, a gente deixa para as perguntas. O pano de fundo do meu trabalho tem a ver com confiança e com segurança jurídica. O meu problema é, após a edição da Lei 13.097, a súmula 84 continua válida? A minha hipótese é que se antes da Lei 13.097 essa súmula 84 já era equivocada, quanto mais depois da Lei 13.097. Quando eu digo que a súmula era equivocada,
só para situar os nossos ouvintes que não tiveram oportunidade de ler o trabalho, eu vou ler o conteúdo dela aqui, para situar todos. É admissível a oposição de embargos de terceiros, fundado em alegação de posse, advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Então, nós estamos falando o quê? Que numa execução, em qualquer execução que tenha havido uma penhora, um terceiro vai poder alegar um embargo, obstar aquela execução, alegando posse de um compromisso de compra e venda, um contrato estritamente interpartes, particular, ainda que desprovido de registro. Lembrando que o artigo 167.1, letra 9 da Lei 6.015, permite que esse contrato particular ingresse no fólio real e produza, ele não se torna um direito real, mas ele produz os efeitos de direito real, que é a oponibilidade perante terceiros. Então, esse proprietário comprador, ele tem a possibilidade de levar o seu título particular ao registro imobiliário e produzir efeitos perante a coletividade. E não o faz. Ele prefere guardá-lo na gaveta, seja por lá que motivo for, para não pagar ITBI, para não expor o bem para uma execução que possa vir em cima, seja lá por que motivo for. Ele prefere manter esse instrumento na gaveta e, posteriormente, se ele for ameaçado, quer dizer, o proprietário tabular, que é o promissário vendedor, vai continuar como proprietário. Se em algum momento o comprador for ameaçado, ele saca o contrato da gaveta e fala, não, aqui, eu tenho esse instrumento aqui, o bem é meu. Então, com essa súmula 84, o STJ desconsidera completamente a publicidade registral como a única forma de produzir efeitos perante a coletividade. Porque o que é um direito real? É naquele no qual toda a coletividade, o sujeito passivo, não é um individual. É toda a coletividade, ela tem que se abster a violar o meu direito. Como que a coletividade pode se abster de violar qualquer coisa se ela não tem conhecimento de qual é a coisa? Mas para o STJ, isso seria possível. Então, para comprovar a minha hipótese, que é a impossibilidade dessa clandestinidade após a Lei 13.97, se antes já não era possível, após vira um absurdo jurídico. Eu faço, meu trabalho ele é dividido em 6 capítulos, incluindo introdução e conclusão, sendo que no capítulo 2, eu trato do direito comparado, como que é feita a transmissão imobiliária no direito comparado como um todo. Escolhi alguns países que adotam os três sistemas que são considerados pela doutrina existentes, que é o consensualista francês, privatista, onde só o contrato é capaz de transferir a propriedade, o publicista alemão, que somente com o registro não interessa o acordo de vontade, transmite-se a propriedade, e o eclético romano, que é o nosso, onde é necessário, para a transmissão da propriedade, um acordo de vontade válido, mais um modo que é o registro no registro imobiliário. Então, a utilidade desse capítulo 2 é saber o que existe no mundo, qual é a segurança oferecida para cada sistema, por cada sistema, e o que nós temos. E aí, no capítulo 3, eu entro na análise da propriedade propriamente dita no Brasil. Também é um capítulo meramente descritivo. Eu peço desculpa pela minha voz, eu já estou rouca há uns 3 dias, mas vamos assim mesmo. No capítulo 3, eu entro propriamente dito na análise da transmissão imobiliária no Brasil, onde eu faço uma evolução não só da ocupação das terras, como também de toda a legislação sobre transmissão imobiliária, desde o descobrimento do Brasil até a Lei 13.097. No capítulo 4, enquanto o 2 e o 3 foram eminentemente descritivos, no capítulo 4 eu entro propriamente nos argumentos
que me são subsidiados para defender a minha hipótese. Eu falo qual é a função do registro imobiliário, que é primária, qualquer regime, mesmo o mais fraco que tiver, é gerar publicidade. Qual publicidade? Para que a coletividade se abstenha de violar o meu direito. Trato dos princípios registrais imobiliários, que são os instrumentos que o ordenamento jurídico coloca na mão do oficial imobiliário para que tenha essa depuração do título jurídico que entra no registro de imóveis para poder produzir os efeitos do direito real. Trato da importância que tem a segurança jurídica nas transações imobiliárias para a análise econômica do direito, e aí, por fim, nesse capítulo, eu faço uma análise detalhada da Lei 1397, que é chamada a Lei da Concentração das Informações. Também, para situar os nossos ouvintes que não tiveram oportunidade de ler, eu vou fazer uma breve explicação de como era antes da 1397 e como ficou depois, as escrituras públicas e as transmissões imobiliárias. Antes da Lei 1397, vigia a Lei da Escritura Pública, 7433, e que nessa norma, quem está adquirindo era dever dele, o cuidado era dele de buscar uma série de certidões para ver a regularidade, tanto do bem como do alienante. Então, ele tinha que levar para perfeccionar a escritura pública, não só a certidão de propriedade e ônus, como certidões fiscais do imóvel, certidões estaduais de feitos cíveis, família, recuperação judicial, execução fiscal, execução criminal, juizado especial civil, juizado especial criminal, justiça estadual militar, certidões cíveis e criminais da Justiça Federal, certidões de feitos trabalhistas e certidão federal militar. De quais foros? De todos que o alienante ou uso anterior no prazo prescrito aquisitivo do uso capião tiverem residido ou tiverem feito negócio. Como que eu vou saber onde fulano, ciclano, o que foi proprietário há 10 anos anteriores, fez um negócio lá em Tabatinga? Eu não sei. Então, era uma prova diabólica exigir que o adquirente levasse toda essa comprovação para que a sua boa-fé fosse comprovada. Ele tinha que comprovar a sua boa-fé, e não o contrário. Nesse ponto, o credor, que tinha lá uma execução fiscal com bem penhorado, lá em Belém do Pará, ele ficava na posição tranquila dele, ele não tinha obrigação de nada. Se esse bem, posteriormente, fosse alienado, ele ia em cima do adquirente e falava, não, eu já tenho uma penhora nesse bem. Você não sabia, mas deveria saber, porque você deveria ter pesquisado nos distribuidores também do Belém do Pará. Então, antes da Lei 1397, era essa situação. Com a Lei 1397, o que é que passa a ocorrer? Introduz-se no sistema brasileiro, finalmente, o princípio da fé pública registral. O que significa fé pública registral? Ele tem duas dimensões, uma positiva e uma negativa. A positiva é que a boa-fé do adquirente supre a falta de direito do transmitente. Então, se eu estou de boa-fé, não me interessa se teve alguma negociação aí anterior a minha aquisição que tenha maculado o título. Não interessa se tem uma penhora, não me interessa se teve alguma aquisição que vicia essa negociação. Mas como que eu provo a minha boa-fé? Eu não tenho que provar, ela vai ser presumida. Como? Tudo que estiver na matrícula do imóvel, eu tenho conhecimento. É presunção absoluta de conhecimento de tudo que estiver na matrícula. E o lado reverso da moeda é o viés negativo dessa fé pública registral. Tudo que não estiver na matrícula não existe para mim. Então, passa a ter uma única fonte de informação sobre aquele determinado imóvel e sobre os proprietários regulares. O que dali não constar não pode me atingir. Essa é a ideia desse princípio da fé pública registral,
existe em alguns países que a proteção jurídica nas transmissões são consideradas fortes. Por exemplo, a Alemanha, Espanha, Áustria, e que esperemos que seja uma lei que pegue aqui no Brasil. Pois bem, então, fazendo essa breve explanação do que era e do que ficou depois da lei, nós entramos no capítulo 5, que eu trato da contribuição que o STJ faz ao clandestinismo imobiliário. O que é o clandestinismo imobiliário? São relações ocultas que envolvem imóvel. É o que está na gaveta, o que só 2 pessoas têm conhecimento e que podem me atingir, segundo o STJ. Esse capítulo 5 eu divido em 3 partes. Num primeiro momento, eu faço uma seleção de julgados em que eu demonstro como há um paradoxo na proteção dos terceiros adquirentes para o STJ. Às vezes a posse é relevante, às vezes não é. Hoje nós vamos decidir assim. Não tem um critério objetivo de quando que se aplica ou não a proteção do terceiro adquirente. Numa segunda etapa, nesse capítulo 5, o que eu acho imprescindível de falar aqui nesse momento expositivo é como que essa súmula 84 foi construída. Ela foi construída em 2009, mediante 10 precedentes judiciais. Seleciona-se aqueles precedentes para formar uma súmula. O que acontece? 9 desses precedentes tratavam de 2 relações obrigacionais. Em regra, uma penhora em face de um compromisso de compra e venda. Então, penhora é exercendo um direito de crédito na esfera obrigacional e um compromisso de compra e venda que não estava registrado. Porque se tivesse, ele teria os efeitos de um direito real. Aí não tinha o que ser discutido. Era uma penhora não averbada, que era possível ser averbada na matrícula do imóvel, e um compromisso de compra e venda não registrado. Então, 2 relações obrigacionais que não tiveram conhecimento pela coletividade. Dentre essas 2 relações, o STJ entendeu que devia se priorizar quem tinha a posse do imóvel. E um único precedente dos 10 tratou de uma relação pessoal em face de uma relação real. Era uma penhora em face de uma hipoteca. O estranho é que no corpo desse voto, desse único voto que confrontava uma relação pessoal com uma obrigacional, tratou que o credor hipotecário teria o dever de, nos termos da Lei 4591, pesquisar sobre a existência de compromissos de compra e venda. Só que a Lei 4591, ela é dirigida a incorporador imobiliário. O credor hipotecário, ele não tem nenhum dever de pesquisar sobre contratos de compromisso de compra e venda. Uma vez que ele faz o registro da penhora, naquele momento vai ser constituído o direito real dele, independente do que esteja ocorrendo por trás daquele título. E aí, no final desse capítulo 5, eu traço qual que é o limite do intérprete para fazer a aplicação da norma, para interpretar a norma. E aí eu preferi usar Humberto Ávila, dizendo sobre qual que é o processo de ponderação. Mas estão ouvindo. Estão ouvindo? Pois não, professor Leonardo. Você não escutou? Oi? Teve algum problema? Consegue me ouvir? Eu consigo. Você está conseguindo ouvir, Leonardo? Tudo bem? Podemos continuar? Eu acho que o Paulo Márcio está escutando, tá, Paulo? Acho que o professor Leonardo que não está ali, deve ter tido alguma situação na conexão dele. Nos escuta, professor Leonardo? Não, nos escuta? Não deve estar. Acho que ele não está escutando ali. Deve ter alguma
Deve ter alguma conexão, porque todos nós estamos escutando aqui normalmente, O não é? meu tá perfeito. É, o professor Paulo Márcio também, e o meu também. Deixa eu mandar alguma coisa para ele aqui, né? Leonardo, escuta? Não? Não, está muito baixo. Vocês estão se ouvindo? Estamos. Eu até te mandei uma mensagem. Ouvindo também? Agora, numa hora ficou bom, agora ficou mais longe. Fala, por favor. Eu estou ouvindo um áudio lá no fundo. Não, agora deu para ouvir, mas congelou a sua imagem. É alguma coisa de conexão aí. A imagem congelou. Aí voltou. Nos escuta, professor Leonardo? Está nos escutando? Te escuto ao longe, sabe? Porque agora nós escutamos bem aqui. Quem sabe desligando a imagem, pode ser que melhore alguma coisa. Melhorou alguma coisa? Estou Desligando a escutando imagem? vocês ao longe. Desligando a imagem, será que pode ser que melhore um pouco a conexão? Talvez um fone de ouvido, se tiver disponível. Escutou o professor Paulo Márcio? Está dando para escutar? Eu vou tentar sair e entrar de novo na reunião. Talvez isso resolva. Tá, combinado. Nós aguardamos. Deixa eu... Então, Essa é a solução. Sai e entra, né? método bom, tradicional. Então, Cláudio, por favor, prossiga. Como eu lhe disse, ainda temos um tempo restante. Eu ouvi até você, Professor Cláudio, Poli, eu ouvi até você estar falando do último caso, né? Estava falando dos vários precedentes, você estava falando do último caso, que é apenas esse que seria. São 10 precedentes, 9 tratavam de 2 relações obrigacionais confrontantes, e esse último precedente era uma relação real em face de uma obrigacional, era uma penhora em face de uma hipoteca. Mas, estranhamente, no voto desse julgado, constou que cabia ao credor hipotecário pesquisar, nos termos da Lei 4591, a eventual existência de compromissos de compra e venda. Só que a Lei 4591 é dirigida a incorporador, não é dirigida a credores hipotecários. Para os credores hipotecários, basta o registro e vai estar constituído o direito real. Então, fica aí sem saber como que esse único precedente foi formado, tendo mencionado Lei 4591. E na última parte do capítulo 5, eu entro na questão de qual que é a liberdade do intérprete atualmente. Como que, professor, como que é possível o intérprete superar normas, superar regras? E aí eu busco na teoria de Humberto Ávila como que seria essa possibilidade, que realmente a primeira questão da distinção para Humberto Ávila, entre princípio e regra, é o ônus da argumentação. Superar uma regra para Ávila, ao contrário que grande parte da doutrina entende,
que princípio vale mais do que regra. E não é bem assim, cada um tem a sua função. A regra, para ela ser superada, ela demanda um ônus argumentativo muito maior, porque naquele caso, o legislador já previu o conflito, já disse qual é a solução, e cabe ao intérprete aplicar aquela solução que o legislador disse. Um princípio, ele teria uma complementariedade na interpretação, mas não substituir uma regra por um princípio, porque o princípio ele está muito mais abstrato. E para a Ávila, você negar a vigência a uma regra é muito mais grave. Por quê? Porque a conduta ali está descrita, é muito mais inteligível do que o princípio, do que você tem que fazer. E você deixar de cumprir o que você sabe que tem que fazer é muito mais grave do que deixar de cumprir o que você imagina que deva ser, porque o princípio ele é muito mais abstrato. E quando o STJ faz, eu pego nesse capítulo 5, um recurso e faço ali uma ponderação que os julgadores chegaram àquela conclusão de que um compromisso entre partes ia preponderar em face do proprietário que já era proprietário tabular. Cláudia, com licença, parece que tá picando um pouco, tá picotando um pouco o seu som. Tá? Por favor, só repita essa última parte. Acho que eu vou dizer. Desde onde? Picotou essa última, no último minuto. Eu vou desligar o Bluetooth, só um minutinho, que às vezes melhora. Pronto, vê se melhorou. Aí, eu faço, nessa final do capítulo 5, uma análise de um caso específico, seguindo qual foi a ponderação levada a efeito pelo STJ. É um recurso do Rio Grande do Sul, e a ministra Andrighi, e ela vem dizendo o seguinte, que sabe, sim, que a propriedade se transmite em aquilo a ser o proprietário, que é indiscutível o alienante, o adquirente, naquele caso ali, que já procedeu com toda a sua boa-fé, levou seu título a registro, e, ao contrário, que o compromissário, o comprador, não. Mas, embora ele não tenha levado a registro, ele tinha boa-fé subjetiva. Ele achava que a propriedade já era sua. Então, a penhora que foi anteriormente numa justiça, depois de 15 anos, e que foi a adjudicação, ela não poderia ter sido feita, porque, de fato, o imóvel já era do compromissário, do promissário comprador. Embora reconheça que qual que foi. Está me ouvindo? E argumento o valor da. Lembrando que valor é o que é feito, é o melhor, mas o melhor para quem? Valor, ele depende de gosto. Para uns é melhor, para outros é pior. É um conceito subjetivo. Um valor. A possibilidade de superar. Assim, quando o STJ utiliza a súmula 4 para destituir a propriedade de um proprietário tabular em razão de uma tabular
que ninguém tinha conhecimento, eles não completam princípios registrais da publicidade e da legitimação imobiliária, simplesmente diz que o nosso sistema de registro não é o de título mais modo. Não se adquire a propriedade pelo acordo de vontade mais o registro imobiliário. Que o registro imobiliário é apenas um detalhe, uma formalidade que não pode se sobrepor à justiça social. Justiça social para quem? Meu ponto é que quando 37, isso passa a ser inadmissível, porque com a introdução da agora há esse clandestinismo. Já não era possível, agora o que se exige hoje é boa todas as relações jurídicas, é a de todos aqueles que têm um tipo. Essa é a obrigação dele. Se ele não leva, não interessa a boa-fé subjetiva. A objetiva é dele. Qual é o ônus? A sanção de não poder opor o seu direito a um terceiro. O ônus é a sanção pelo descumprimento desse. Acho que caiu, né, Cláudia? Eu acho que ela deve ter caído. Vamos aguardar aqui. São ossos desse novo ofício. Porque ele pressupõe uma conjugação de fatores, né? A minha internet tem que estar boa, a sua tem que estar boa, a dela tem que estar boa, né? Não é simplesmente... Muitas variáveis. Vamos aguardar aqui. Não, você caiu, não é, Cláudia? E você saiu. Eu caí no final, no último. No último, finalzinho. Aí, só para concluir... Isso, para concluir o último minuto, por favor. Para 97, a súmula 84, na verdade, Neves Assunção chama de súmula zumbi, porque houve uma alteração legislativa que a revoga a faz ter vigência e, sem que o tribunal expressamente a revoga, ele infringe o artigo que determina que os tribunais mantenham sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Bom, essa é a minha exposição da forma mais exposição dos autores. Muito bem, eu agradeço muito a exposição da candidata Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães, parabenizando-a pela clareza e síntese daquilo que foi exposto em face do seu trabalho, e passo de antemão a palavra ao professor Dr. Leonardo Poli, da qual muito nos honra a sua participação nesta banca hoje. Professor, tem a palavra. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito pela mestranda Cláudia, né, minha orientanda de mestrado. Dizer que é sempre bom estar aqui presente, né, de volta à FUMEC, como eu disse antes do início da gravação, sempre considerarei ser minha casa, estou sempre à disposição. Professor Márcio, né, professor Daniel, Cláudia e demais ouvintes, prometo ser breve na minha exposição, até porque o trabalho de pesquisa, né, da Cláudia é sempre muito primoroso, né, sempre muito completo. Eu não vejo pontos, né, o trabalho de redação, a questão das regras da BNT, a questão do português também, muito bom sempre, né? Então, formalmente, assim, não tem questionamento nenhum, não tem observação nenhuma a fazer. Então, eu vou me ater a uma questão de ordem material mesmo, de conteúdo, né? Algumas questões, né? Primeiro, eu senti falta, Cláudia, de uma exposição do melhor e mais aprofundada do princípio da boa-fé objetiva,
porque o princípio da boa-fé objetiva e ele prevê muito bem essa alteridade, essa reciprocidade. Eu acho que você poderia ter trabalhado melhor esse princípio. Você falou muito de boa-fé, mas você falou muito da boa-fé na acepção subjetiva. Eu gostaria de ter visto um trabalho mais aprofundado da boa-fé na acepção objetiva. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, na parte do direito comparado, eu sempre gosto de fazer uma distinção entre uma compilação de textos, né, e de direitos estrangeiros de um real estudo de direito comparado, né? Quando a gente faz uma mera compilação, no direito inglês é assim, no direito alemão é assado, no direito francês é assim, isso é uma mera menção a direitos estrangeiros. Eu acho que para a gente chamar de direito comparado, a gente precisa explicitar um método de comparação. E eu acho que talvez caiba aí você pensar o conteúdo, né, dessa análise das legislações estrangeiras está muito bom, mas eu acho que cabe uma mudança de metodologia, dizer qual é o método que vai ser adotado. O que você está buscando lá no direito estrangeiro? Você está buscando no direito estrangeiro uma definição de quem tem um sistema igual ao nosso, né, que é um sistema registral, que é o sistema de transcrição do negócio imobiliário, dos países que têm um sistema de voluntarismo, né, um sistema de declaração de vontade como transmissão da propriedade imobiliária. Então, acho que seria interessante, nesse seu capítulo, você fazer esta explicitação e dividir os países, né, as legislações estrangeiras que você pesquisou, a partir desse método. O nosso método é utilizado nesse país, o outro é utilizado nesse país, então acho que ficaria um estudo mais objetivo, vamos dizer assim. E, por fim, o último ponto, né, e eu agradeço muito o seu trabalho, porque eu pude me debruçar até sobre os argumentos, né, da súmula. A gente, na advocacia, a gente costuma utilizar a súmula, né, e às vezes nem estuda os fundamentos da súmula. Então, o seu trabalho me fez estudar bem os fundamentos da súmula. E pegando aqui no texto, lá no finalzinho, né, antes dele começar a conclusão, quando ele está estudando o último precedente, ele usa a seguinte frase, né? Ele fala assim, quer ver? Deixa eu achar aqui a frase, agora eu perdi. Aqui, ó. O promitente comprador emitido na posse poderá defendê-la pela via dos embargos de terceiro. Olha só, nesse ponto, né, essa fundamentação da súmula, para mim, diz muito, né? Porque ele não está dizendo que o promitente comprador emitido na posse poderá defender a propriedade. Ele está dizendo que o promitente comprador emitido na posse poderá defender a posse. Isso, para mim, faz uma diferença enorme. No direito civil, essa diferença é enorme, Cláudio. Por que no direito civil essa diferença é enorme? Porque o debate aqui, a discussão aqui, não deve ser uma discussão em razão da propriedade, mas uma discussão em razão da legitimação da posse. Qual que é a diferença que eu estou querendo fazer? A súmula, ela não defende que a promessa de compra e venda como direito real de aquisição da propriedade possa ser arguida enquanto fato gerador de propriedade, caso ela não tenha sido levada a registro. Não é isso, não é essa a intenção da súmula. A súmula não está dizendo, olha, você pode alegar a aquisição da propriedade ou o direito real de aquisição da propriedade, mesmo que você não tenha levado a promessa de compra e venda a registro. Porque se a súmula estivesse dizendo isso,
eu seria o primeiro a levantar a mão e dizer, ela está equivocada. Sempre esteve, não é agora que ela está equivocada. Ela sempre esteve equivocada, porque realmente vai contra a boa-fé registral e os demais princípios registrais, a questão essa clandestinidade na anterioridade do direito de propriedade, realmente seria algo contestável, e essa súmula já teria caído para mim há muito tempo, sabe? O problema e o detalhe dessa súmula, e que torna a questão muito complexa, é que ela me parece, por causa dessa frasezinha, não preciso nem ler o restante dos argumentos, mas essa frasezinha que eu te coloquei, ela me parece estar delimitando o objeto da discussão, não a questão proprietária, mas a questão possessória. É outra coisa. É outro ponto, entendeu, Cláudio? Então, olha só, a súmula não está desconstruindo o nosso sistema registral e a súmula não está tentando reconhecer o direito de propriedade ao... Aqui fala em promitente comprador, mas eu gostaria de falar promissário comprador. Ao direito real de propriedade ao promissário comprador, nos casos em que o contrato de promessa de compra e venda não tenha sido averpado à margem do registro imobiliário. Para mim, não é essa a questão posta pela súmula. A questão posta pela súmula, para mim, ela presume, né, a impossibilidade de arguição do direito real à aquisição pela anterioridade clandestina. Então, para mim, está muito claro na súmula que o fato de você ter mantido a sua promessa de compra e venda na clandestinidade não te permite arguí-la, o título, né, da promessa de compra e venda, como fato gerador de um direito real de aquisição imobiliária. Você vai ter esse prejuízo. Você vai ter esse prejuízo. Para mim, na súmula, isso está muito claro. O que a súmula está querendo dizer é, em que pese você não poder opor o seu contrato como fato gerador de um direito real de aquisição, porque você não registrou e, portanto, você não está protegido contra um terceiro de boa-fé, né? Em que pese isso, você poderá arguir a sua posse, desde que você tenha sido emitido na posse. Então, para mim, a súmula faz essa distinção. Não vamos discutir propriedade e não vamos discutir o direito real de aquisição. O que a súmula está dizendo é, mesmo que o seu direito real de aquisição tenha caído, mesmo que o seu contrato não esteja apto, por não ter sido registrado, a te garantir o direito real de aquisição, a sua posse permanece protegida. Então, a discussão, no meu entendimento, a partir da súmula, é uma discussão de proteção da posse. Será que a essa altura do nosso sistema jurídico, a essa altura do Estado Democrático de Direito, nós vamos negar força jurígena à posse? Desde tempos imemoriáveis, desde que o mundo é mundo, que a posse possui essa força jurígena. Inclusive, a força jurígena da posse é anterior à força jurígena da propriedade. Inicialmente não existia propriedade, inicialmente só existia posse. Depois nós inventamos na nossa sociedade, nas sociedades humanas, na civilização humana, o direito de propriedade, né? Porque era uma garantia, era uma segurança, né? Principalmente uma segurança nobiliária, né? Nem imobiliária, nobiliária, né? Dos nobres e por aí vai. Mas, em todos os ordenamentos jurídicos que reconheceram a segurança do título de propriedade, esse título de propriedade é desconstruível pela posse. Então, mesmo termos criado o título de propriedade, ou a ideia do direito de propriedade, nós reconhecemos a possibilidade desse direito de propriedade ceder diante da posse, ou nem da posse em si,
porque a posse pode ser injusta e a posse pode ser de má-fé, mas o direito de propriedade ele cai diante da força jurídica da posse. Se a posse possui requisitos suficientes para possuir força jurídica, ela é mais forte do que a propriedade. Isso é um fato. Isso é uma premissa do nosso ordenamento jurídico. Não é qualquer posse, mas a posse de boa-fé, né? A posse incontestada, a posse de boa-fé incontestada com ânimos domino, a posse de boa-fé incontestada com ânimos domino por um período determinado de tempo, gera a prescrição aquisitiva, a qual nós chamamos uso capião. Então, olha só, o que se trata dessa súmula é dizer que, apesar do meu título por não ter sido registrado, apesar dele ser insuficiente para me garantir a propriedade, a minha posse ainda é válida e, se ela preencher os requisitos para a uso capião, ela deve ser considerada. Então, olha só, o que ele fala é que o possuidor pode defender a sua posse. Eu tenho proteção como possuidor de boa-fé. Ele é um possuidor de boa-fé. Apesar do título dele ser clandestino, a posse dele poderia não ser. Então, olha só, nós temos uma outra distinção que a gente precisa fazer, é a distinção entre o título clandestino, que ficou engavetado, e a posse ostensiva, a posse não clandestina. Então, a clandestinidade do título, concordo com o que você colocou no seu trabalho, mas a clandestinidade do título não gera uma presunção de clandestinidade da posse. O meu título pode ser clandestino, mas a minha posse pode ser ostensiva, pode ser duradoura, pode ter ânimos domino, pode ter boa-fé, pode ter sido não contestada durante todo esse período. E mesmo que ela não tenha existido pelo tempo da aquisição da propriedade, pela uso capião, ela, por ser de boa-fé, porque o título me dá essa posse de boa-fé, né? Por ser de boa-fé, ela merece proteção jurídica. Então, ao que me parece, não há essa contradição aí, é meramente aparente. Não há uma contradição real a partir do momento em que a súmula trata de defesa da posse e não de garantia de direito real de aquisição, a promessa de compra e venda clandestina. A súmula não quer legitimar promessas de compra e venda clandestinas. Ela só está dizendo que, mesmo que a promessa de compra e venda seja clandestina, os direitos, a situação possessória deve ser analisada e o promissário comprador, apesar de não conseguir exigir a execução ou a execução específica da sua promessa, ele tem os direitos possessórios preservados e defendidos, e em sede de embargos, ele pode opor esse direito possessório. Eu posso defender a minha posse em sede de embargos. Eu acho que é isso que a súmula está dizendo. A súmula não está dizendo que ele pode utilizar uma suposta propriedade adquirida por uma promessa clandestina para oposição nos embargos. A súmula está dizendo simplesmente que ele pode usar a posse que de fato existe, porque ainda há aqui uma restrição, né? Se ele tiver sido emitido na posse, ele pode usar a posse que ele tem para oposição de embargos. Não quer dizer que toda posse em decorrência de promessa de compra e venda irá gerar uso capião, porque tem que se preencher os requisitos da uso capião, e não quer dizer que toda posse vai impedir a execução. Só está dando, no meu entendimento, uma abertura para uma matéria para embargos. É matéria de embargos a discussão da posse. Ele não está dizendo também que esta posse é necessariamente a de uso capione e nem que essa posse necessariamente impede a execução. Ele só está dizendo que há a abertura para que, em sede de embargos, seja discutida a questão possessória. Então, eu não vi essa questão como uma questão de contradição, né,
Agora, isso não tira o brilho do seu trabalho, né, que eu estava dizendo. Talvez precisaria de você pensar numa adequação da ideia, né, e de frisar isso. Em relação à questão proprietária, o seu trabalho está perfeito. O problema é que o seu trabalho não está fazendo essa distinção entre a questão proprietária e a questão possessória, e eu acho que o que a súmula está dizendo, está alertando, é para a questão possessória. Então, eu acho que precisaria, talvez, de fazer essa adequação, de mostrar isso. Estou de acordo. Em relação à questão proprietária, por todos esses princípios registrais colocados, e mais pelo princípio de boa-fé, não há que se falar em promessa de compra e venda clandestina como documento hábil a gerar direito real de aquisição imobiliária. Estou de acordo, mas a súmula, no meu entendimento, trata de uma questão possessória e não de uma questão proprietária, e eu faço muito bem essa distinção entre posse e propriedade. Né? A gente vê, isso é muito comum, a gente vê em ação de uso capião, discussão de propriedade. Né? Quando eu advogo numa ação de uso capião, eu falo, vamos fazer uma separação, discussão de propriedade é em outra ação. Aqui, a discussão é de posse. Né? E eu acho que a súmula também está fazendo essa separação. Ela está se referindo ao direito de defender a posse e não ao direito de defender o direito real de aquisição imobiliária a partir de uma promessa de compra e venda clandestina. Então, agradeço mais uma vez, né, o convite e a possibilidade. Eram essas as observações que eu tinha a fazer para poder contribuir aí com a grandeza do seu trabalho, tá, Cláudio? Muito bem, eu agradeço muito as observações, ponderações, bem como o questionamento do professor Dr. Leonardo Poli. E para os alunos que estão assistindo, fica aí, essa é a beleza do direito. Olha, essas são as argumentações e o lado que o direito nos propicia, não é? E agora estamos todos ansiosos para a defesa, e essa é a oportunidade que nós estamos aqui, da candidata Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães. Por favor, com a palavra. Agradeço a professora as considerações. Deixa eu passar aqui aos pontos, colocar aqui quanto aos pontos que ele ressaltou. Com relação ao método de comparação, eu posso não ter sido muito clara aí, mas na página 33 e 34, eu analiso bem quais são as modalidades, e na página 34, especificamente, eu faço um plano de exposição. Pelo menos eu tentei ter uma metodologia nesse processo comparativo. Posso ter falhado em de não ter seguido exatamente o plano, que eu não vou ler aqui para não atrasar a nossa... O pessoal já fica aflito. Mas aí, na página 33, qual vai ser a metodologia usada e o plano. Mas eu tive a ideia pelo menos a ideia de tentar seguir um plano, uma metodologia na comparação. Eu vi, tá, Cláudia? Eu vi isso também. Com relação aos sistemas que são parecidos com o nosso, eu tenho aqui a dizer que a Áustria e a Suíça possuem o mesmo sistema nosso, com pequenas divergências, que é o acordo de vontades mais o modo complexo. Qual que é a diferença do modo complexo e do modo simples? O modo simples é quando o registro imobiliário ele tem apenas um efeito declaratório. O modo de transferência é a tradição. É o acordo de vontade mais a tradição. É o que ocorre na Espanha. Já na Áustria e a Suíça, o modo é o registro imobiliário, é somente a inscrição do título. Inclusive, a Áustria, só para deixar aqui, fazer um breve apontamento, a Áustria, eu estou mirando nela no doutorado, porque ela tem uma pequena diferença do nosso sistema com relação à proteção possessória. O uso capião lá tem uma diferença muito significante da nossa proteção, porque a nossa proteção, a sentença de uso capião, ela vai ser declaratória, e na Áustria não.
ela vai ser constitutiva. Então, eu achei uma ideia muito interessante para eu levar, quem sabe, talvez um projeto de doutorado. Acho que não tem nada disso no Brasil ainda, seria um tema inédito. Então, estou de olho na Áustria nesse ponto aí. Com relação aos argumentos da proteção, a ver com a proteção da propriedade na súmula 84, vou fazer a minha defesa. A súmula fala embargos de terceiro. Eu estou sem o CPC aqui, mas qual que é o pressuposto do embargo de terceiro? A propriedade ou a posse. Demonstrar a propriedade ou a posse. Eu acho que o grande problema da súmula é o seu uso indiscriminado, tanto no STJ, e que todo judiciário verticalmente para baixo utiliza sem saber como, não só como que ela foi construída, e realmente qual que é a aplicação dela. E eu vou provar aqui o que eu estou falando. Veja bem, nas páginas 214 e 220, eu faço uma comparação de quando a posse foi relevante para decidir o caso. Na página 214, a posse foi relevante para dar prevalência para o compromisso. Na página 220, eu coloco outro precedente em que a posse foi irrelevante. Por quê? Porque se tratar um condomínio edilício, da venda de um apartamento que sequer tinha saído do chão. Então, não há como se falar em posse nesse caso. E foi aplicada a súmula 84. Quer dizer, a posse, nesse caso, foi absolutamente irrelevante. O que eu sinto nesse processo de ponderação do STJ é ir no caso concreto. Pega aquele precedente e aplica no cola-copia. Que isso que hoje não é aceitável para nós. Além desse, tem um outro caso, que eu vou só mencionar rapidamente aqui. Esse processo correu aqui no TJMG, tratava-se do seguinte: uma execução por título extrajudicial, houve a penhora de um apartamento em construção. Diferentemente do que ocorre, quando há incorporação, quando há incorporação imobiliária, a matrícula é aberta por unidade antes da construção. Então, na incorporação vai ter, abrir a matrícula, 102, 103, 104. Falhou um São pouco Paulo, aí, Cláudia, depois por favor. concedido o habeas. Antes disso, vai ter uma matrícula mãe e vamos fazendo fichas das unidades e controlando a disponibilidade dessas unidades. Oi. Tá falhando um pouco aí o som. O meu áudio aqui, eu tô conseguindo. Tá com problema aí? Pronto. Tu consegue me ouvir? Sim. Então, só voltando aqui ao raciocínio, aqui em Minas Gerais, a unidade imobiliária, a matrícula daquele apartamento, ela é aberta antes dele existir. Tem só o lote lá no chão. E houve uma penhora sobre uma unidade futura. Aí, depois dessa penhora, a penhora foi averbada na matrícula do imóvel e após a averbação, veio um embargo de terceiro de uma empresa que prestou serviços de publicidade para a incorporadora e trouxe um contrato de prestação de serviços e essa unidade imobiliária futura servia como pagamento. Esse contrato de prestação de serviço com a dação desse imóvel em pagamento não tinha registro no registro de documento que pudesse firmar a data do documento
e em outro registro público. E dentro desse processo foi dado procedência nesse embargo de terceiro. Quer dizer, a unidade estava no chão, não existia. Era uma unidade futura e foi reconhecida a posse expressamente no sentido da súmula 84. Então, essa é a minha indignação, ela ser usada de forma indiscriminada e no atual sistema processual de precedentes, você veja bem, se há um recurso para o STJ ou mesmo para o tribunal, que esteja em uma decisão amparada pela súmula, a decisão pela inadmissibilidade ou não conhecimento vai ser monocrática. Porque o CPC autoriza essa rejeição monocrática, se ela tiver amparado numa súmula. Então, é indiscriminada. E quando a questão de quando que a proteção registral vai ser proteção possessória, só mais uma coisa, antes de entrar nessa última parte que eu quero falar. Nesse processo de ponderação desse recurso especial que eu fiz específico no capítulo 5, no recurso, no voto condutor, a ministra Andrighi fala o seguinte: não se figura razoável afastar o direito dos recorridos sobre o bem, do qual são possuidores há mais de 20 anos e acreditavam ter adquirido pelo compromisso de compra e venda. Eu não estou dizendo aqui que a proteção possessória não pode existir. Ela pode, vai ser originária e é legítima, mas esse argumento de proteção possessória e pela prescrição aquisitiva, ele tem que ter sido vertido desde a origem e ter submetido ao contraditório, e não dentro do recurso especial, já simplesmente, ela não fala em momento nenhum em prescrição aquisitiva. Só fala que possuidores Claro que ele poderia ter defendido a aquisição dele somente com base, mas que isso tivesse sido feito expressa e claramente, submetido ao contraditório. E não defender que ele era proprietário pelo compromisso de compra e venda. E para finalizar aqui a minha questão de professor Poli, na página 74, o professor Leonardo Brandelli, ele fala uma coisa muito... Eu achei perfeita a posição dele. Ele fala o seguinte, que o sistema de registro de direitos, pura e simplesmente, na França ou nos Estados Unidos, que é capaz, o contrato por si só, transfere a propriedade e o registro é tão somente uma informação de que já houve um acordo de vontades sobre aquele determinado bem, embora a segurança que ele ofereça seja muito baixa, porque é possível dupla cadeia filiatória dentro do mesmo imóvel, não tem o menor problema, já foi vendido, eu vendo outra vez, vai lá e inscreve, porque não tem depuração jurídica nenhuma para inscrição desse título. Mas o professor Brandelli vem e fala aqui que mesmo esse sistema já é um avanço quando em comparação com os instrumentos privados, não publicizados registralmente, os quais se poderia atribuir efeitos reais decorrentes tão possessória. Isso pode ter funcionado em sociedades menos populosas e menos complexas. Nas pequenas comunidades, onde as pessoas eram próximas e unidas, a utilização de atos simbólicos de transmissão, com a passagem do bastão ou utilização de testemunhas, eram suficientes para dar conhecimento a terceiros. Hoje, isso não mais é assim. Eu entendo perfeitamente a questão possessória, mas desde que ela seja clara e provada. E não uma proteção da súmula por situações que nem na inicial do embargo de terceiro é provada. Essas são as minhas considerações. Professor Dr. Leonardo Polis, obrigado, Cláudia.
Está satisfeito? Alguma Eu ponderação? estou satisfeito, Cláudio. Inclusive, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que na sua exposição aí você colocou bem um ponto. Talvez em direcionar, não para a ideia de que haja colidência com a súmula, mas direcionar para o sentido de que os nossos tribunais estão aplicando a súmula de forma indiscriminada, que eles estão aplicando a súmula para defender questões em que não há posse ou em questões em que não há posse suficiente para o escapião. Esse ponto eu concordo com você. Talvez a gente possa construir algo nesse sentido, de que não há um critério definido para a aplicação da súmula pelos tribunais, então a gente acaba encontrando essa súmula sendo aplicada para questões proprietárias também, e não apenas para questões possessórias. Acho que está ok, estou satisfeito sim. Tá? Obrigado. Eu passo a palavra para o professor Dr. Paulo Márcio. Boa tarde, professor Daniel. Boa tarde, professor Dr. Leonardo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde aos demais alunos presentes, a Claudinha, secretária do mestrado. Eu quero parabenizar a Cláudia pelo trabalho, muito bem escrito. E eu gosto muito de uma frase da professora Isabel Vaz, que participar de uma banca de avaliação de mestrado é um exercício de humildade. O candidato, uma candidata, escreve uma dissertação, uma tese e nos brinda, né, por compartilhar o seu conhecimento. É um trabalho muito rico, né, muito me impressionou a qualidade da redação, né, a escrita do português é fundamental, o respeito às regras da BNT, um trabalho de uma leitura muito agradável. Então, quero te parabenizar por isso. E eu concordo com as observações do professor Leonardo, muito me chamou a atenção, até mesmo como advogado, porque em algumas ocasiões já tive a oportunidade de defender interesses de clientes com base nesta súmula e o resultado positivo e a questão atinente ao exercício da posse. Isso me chamou muito a atenção em relação, né, a essa questão, logo no título da sua pesquisa. Em relação à boa-fé, a gente sabe, né, isso foi muito dito, eu ainda estava na graduação quando houve a aprovação do atual Código Civil, 10.406, e até mesmo pela sua natureza, por ter sido, né, conduzido pelo professor Miguel Reale, né, um grande filósofo do direito brasileiro, a questão da boa-fé objetiva foi muito abordada, né? Uma virada de chave. É lógico, nós não podíamos negar, né, a questão do princípio da confiança, da lealdade, já oriundos do Código de Defesa do Consumidor, mas me chamou a atenção também que a boa-fé objetiva poderia ser melhor explorada. Eu até fiz uma consulta aqui, aproveitando a tecnologia. O termo boa-fé, ele, na sua pesquisa, ele é citado 199 vezes. 199 vezes nós encontramos, né, basta colocar no localizar, boa-fé. Sendo que a boa-fé objetiva dessas 199 vezes, ela foi dita, nós encontramos no seu trabalho 24 vezes, ou seja, das 199, boa-fé objetiva nas 24 vezes. E essa questão, né, concordo, que poderia ser maior explorada para ficar mais claro, né, no total da obra, a questão atinente à boa-fé objetiva. E a questão da posse também merece muita atenção. Eu até revendo uma publicação muito boa, um artigo do professor Juventino Gomes de Miranda Filho, um artigo dele chamado A Função Social da Posse. Esse foi um artigo
publicado em um livro que foi coordenado pelo professor Adriano Stanley, Estudos Avançados da Posse e dos Direitos Reais, publicado pela Del Rey, no ano de 2010. É um artigo do professor Juventino sobre a função social da posse. Se eu não estiver enganado, guarda relação com a dissertação de mestrado dele. Nós não podemos ignorar, até mesmo você coloca, né, muito bem na sua dissertação, o caráter da função econômica da posse. E, assim como o professor Leonardo, especificamente em relação à posse, eu não vejo incongruências na redação. É lógico que pode haver equívocos no manejo. Mas, enfim, até mesmo para que nós possamos até compreender pontos que não estão aqui na dissertação, eu gosto muito da frase lá da professora Miraci, que a dissertação ela é o relatório da pesquisa. E, evidentemente, nesse relatório da pesquisa, não é possível encontrarmos tudo, nem de perto o que pesquisou. Então, eu queria saber de você, Cláudia, a minha pergunta, eu tenho só uma pergunta, né? Faço essas considerações, se você quiser expor, você pode ficar à vontade. Eu queria saber, né, o que te levou, né, à escolha desse tema. Por quê? Posso passar a palavra? Então é isso? Pode? Tá. Pode. Então, Cláudio, por favor, agradecendo ao professor Dr. Paulo Márcio pelas suas colocações e ponderações, passo a palavra para a candidata. Professor Paulo Márcio, vou tentar ser mais objetiva aqui. Na verdade, esse foi uma questão que o professor Poli também alertou, que eu deixei de explorar com maior profundidade a boa-fé objetiva, e eu venho aqui fazer minha meia-culpa. Realmente, eu deveria ter melhor explorado esse princípio, que hoje é a base do sistema, a eticidade, a operabilidade e a boa-fé objetiva, ela impera sobre todas as relações. A questão é que, quando estudamos os sistemas registrais no direito comparado, o que acontece? Os sistemas que aplicam a fé pública registral, ele sempre está amparado na boa-fé subjetiva. Se a pessoa tinha ou se ela, de alguma forma, tinha conhecimento pelo registro imobiliário, ou se de alguma forma ela poderia ter tido essa boa-fé objetiva. A professora Mônica Jardim, da Universidade de Coimbra, ela é muito clara nesse sentido, que essa boa-fé, ela é subjetiva em um único sistema, que é o que é prevalente no Reino Unido e País de Gales, é que essa boa-fé, ela se transforma em objetiva. Por quê? Quando estamos falando de boa-fé subjetiva, no sistema de modo, como, por exemplo, na Alemanha e na Espanha... Alô, estão me ouvindo? Pronto? Sim, está claro. Estou conectada, né? Quando falamos na Alemanha e na Espanha, que há a proteção pela boa-fé, pela fé pública registral, ela significa o quê? Que entre os dois que encamparam o negócio jurídico anterior, a fé pública não produz efeitos. Ela vai produzir efeitos perante um terceiro. Quando esse imóvel ele circular posteriormente, da cadeia onde teve o vício, é que que a fé pública registral vai produzir o efeito. Qual o efeito? Vai suprir a falta de direito do transmitente e vai tornar inexistente tudo aquilo que não constava do registro. Já no Reino Unido e no País de Gales, essa transmissão imobiliária, como se trata de boa-fé objetiva, ela vai produzir efeito no primeiro adquirente e não no terceiro adquirente. Uma vez que tenha feito o registro do título, aquilo ali vai consolidar a propriedade naquele primeiro adquirente, e não como é na Alemanha e na Espanha, que é no terceiro adquirente. Então,
quanto a essa diferença entre a subjetiva e a objetiva, eu faço essa posição aqui, que estamos tratando em termos de sistema de registro sempre em boa-fé subjetiva. Quanto à boa-fé objetiva, nós temos que considerar a conduta daquele que deveria ter levado o seu título e não levou. Ele tinha acesso ao fólio real, porque não são todos os títulos que possuem acesso. Nós temos um rol de títulos específicos no artigo 1671 e 1672 da Lei 6.015, que possuem acesso ao fólio real. Ele estando ali dentro, naquele rol, e não ter sido levado, conclui-se que ele faltou com a boa-fé de conduta, a boa-fé objetiva. Ele não teve a conduta que o sistema esperava dele. Porque, quanto mais que essa conduta de publicizar o seu direito, ela tem a ver com toda, como eu falei lá no capítulo 4, ela produz uma série de efeitos na economia da nação. Enquanto os direitos estão ocultos e podem influenciar negativamente na comercialização de imóveis, o prejuízo econômico para a sociedade é enorme. Agora, por fim, quanto à pergunta do professor Paulo Márcio, por que eu escolhi esse tema? Vou confessar, porque o caso do TJ, que eu mencionei, que não está no trabalho, daquele contra a prestação de serviço que teve a dação de apartamento de um imóvel que ainda nem tinha saído do chão, é um caso em que eu sou a vítima. A penhora foi feita, a vítima sou eu. Então, aquilo ali, o absurdo foi tão grande que me chamou a atenção para o negócio. Eu não quis colocar o caso em si na dissertação para não parecer que eu fui parcial, mas já que a pergunta veio, eu vou responder. Eu fui vítima da súmula 84. Aqui vos diz uma vítima. Professor Paulo Márcio. Professor Paulo Márcio, está satisfeito? Né? Só fazer um breve comentário, eu acho muito importante isso, porque a vida é feita de experiências e colocar essa experiência em uma dissertação de mestrado, realmente concordo, não faria necessidade, mas revela, né, o motivo. Eu estou satisfeito com a fala da Cláudia. Muito bem. A mim, como orientador ad hoc para esse ato, eu tenho que apenas agradecer, sempre relembrando a figura do meu e do nosso querido professor Daniel Vilas Boas, que orientou com precisão a nossa candidata, e aquilo que me cabe, eu aprendi muito com o trabalho e em todas as formas, seja do ponto de vista do mérito, seja do ponto de vista formal, onde a atenção da candidata a questões metodológicas é explícita, né? Então, a forma como ela expõe desde a sua introdução, como que ela vai se desdobrando do seu problema, da hipótese, do seu marco teórico, mostra como que ela é uma pesquisadora nata, tá? Prossiga dentro desse contexto, e eu tenho que desde já deixo o convite aberto. Nós estamos aí na Universidade FUMEC às vésperas da nossa aprovação do nosso doutorado, e já deixo, as portas estão sempre abertas para o seu breve retorno. Eu só tenho que parabenizá-la e agradecer pela oportunidade. Obrigado. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos virtuais, não é? Eu conclamo aí a todos um breve instante. Nós deliberaremos aqui acerca do resultado por meio também de um virtual, tá? E em seguida nós retornaremos. A sala está aberta, ela permanecerá aberta. Tá bom? Um instante.
Muito bem, Cláudia. A demora não representa nenhum receio, viu? E nós temos aqui, nesse exato momento, a satisfação de receber o professor doutor Daniel Vilas Boas, que não poderia deixar de estar presente, viu, Cláudia, na sua defesa. Professor Daniel Vilas Boas, meu caro, seja muito bem-vindo. Ô, meus amigos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, que bom. Bem, eu queria muito agradecer o convite que o professor Daniel Firmato me fez, porque, para mim, é motivo de muita satisfação, viu, Cláudia? Poder estar presente aqui no desfecho da sua defesa. O resultado já foi divulgado, professor? Não, ainda não. Estamos aguardando a sua presença. Que suspense, hein, Cláudia? Meus amigos, eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para falar rapidamente sobre todos esses anos em que eu tive a alegria, o prazer, a satisfação, a honra de fazer parte do time FUMEC, seja no curso de graduação em Direito, seja no mestrado, né? A FUMEC é uma universidade de primeira linha em todos os sentidos que a gente possa considerar, tá certo? A começar pelos alunos, que são o nosso principal motivo de estarmos juntos na universidade, não é? E os alunos da FUMEC são alunos respeitosos, são alunos que, em pelo menos uma parte, se dedica, né, aos estudos que são propostos. É claro que existem os alunos que ainda não compreenderam direito o que estão fazendo, e talvez passem o curso todo sem compreender, seja na graduação, até mesmo no mestrado, isso acontece, mas o fato é que o corpo discente, em geral, é um corpo discente do qual se extraem quadros importantes. Quantas vezes, nesses anos todos, nós encontramos lá nos departamentos jurídicos da empresa, que toca mais a minha profissão de advogado, não é? Ex-alunos brilhantes, dedicados, que mostram que a universidade serviu para a sua formação profissional. Então, isso mostra que, a começar pelos alunos, a universidade é uma universidade de primeira linha, né? Também pelo corpo docente, pelos colegas que eu tive a oportunidade de conhecer na FUMEC, e os outros dois que compõem a banca aqui, o Paulo e o Léo Poli, são o Paulo ex-professor, o Paulo professor atual da FUMEC, além do Daniel Firmato, foram colegas que, juntos, nós formamos efetivamente um time, nesse tempo em que eu estive também junto, que se dedicou à universidade, cada um com o seu tempo, cada um com a sua energia. Eu, por exemplo, divido a atividade de professor com a advocacia. A advocacia toma muito mais do meu tempo e da minha energia. Cada vez menos eu conseguia me sentir efetivamente um professor com condições de estar junto dos alunos e da instituição como talvez fosse necessário. Então, a minha saída, ela de certa maneira representa o fim de um ciclo para mim, não de professor, porque professor talvez eu continue sendo até morrer, mas o meu ciclo na FUMEC, numa universidade que cada vez mais quer que o professor esteja dentro das atividades, fica difícil com o dia a dia da advocacia. Mas o corpo docente da FUMEC é também formado de pessoas sérias, comprometidas, e a verdade é que, muito além desse alinhamento profissional, a verdade é que eu fiz muitos amigos, mas amigos de verdade, do coração. 3 deles estão aqui. Alguns nem estão mais porque já morreram, como é o caso do Roquete, né? Alguns não estão mais na instituição, como é o caso do Bozon. Alguns estão na instituição em outras posições, como é o caso do Antônio Marcos, que é meu irmão, como se fosse um irmão mesmo, né, para mim. Entre tantos outros, seria injusto eu falar de alguns e não falar de todos, mas na pessoa dos 3 que estão aqui comigo, eu realmente me sinto mais do que feliz pelo presente que recebi. Eu que gosto tanto de ter amigos, pelo presente que eu recebi de ganhar vários amigos de verdade. Não são amigos que eu encontro. Se eu encontrar com o Paulo em algum lugar, a gente se abraça, nós nos tratamos como amigos, longe de qualquer formalidade.
Se a gente se encontrar em algum lugar, a gente quebra tudo, né, Daniel? Vai ter bateria, vai ter música. Se eu encontro com o Daniel Firmato, eu já chego logo enchendo o saco dele, já faço uma piada, uma brincadeira, porque nós somos efetivamente amigos e na pessoa dos três eu falo de tantos outros amizades verdadeiras que eu fiz. Então, eu vou usar esse espaço para falar, fora o tempo de conviver com os alunos mais novos do que a gente, com toda a riqueza que vem dessa experiência do magistério, né? Então, eu só tenho a agradecer à FUMEC por esses longos anos que eu passei, compreendo as situações do ensino superior, da dificuldade que é hoje manter instituições de bom nível. Então, saio da FUMEC com realmente as melhores lembranças e torcendo para que a instituição se mantenha na posição que alcançou. E, feitos esses agradecimentos, eu quero dizer, viu, Cláudia, sem nenhum outro motivo, senão de espelhar a realidade do seu trabalho, que na FUMEC e fora da FUMEC, nós temos um problema com a qualidade das dissertações que estão sendo levadas à defesa. Não é na FUMEC, é em qualquer instituição. É na UFMG, é na PUC, é na UNB, que eu estive antes da pandemia, fui na UNB examinar um trabalho, e a verdade é que, infelizmente, os trabalhos de conclusão do curso de mestrado vêm se transformando em verdadeiras monografias de final de curso. Não sei se pela idade dos candidatos que saem logo da graduação e vão para o mestrado, não sei se porque o que importa é o título, mas é cada vez mais raro nós nos depararmos com uma dissertação de mestrado com o aprofundamento, o amadurecimento da Cláudia, da aluna que hoje submete o seu trabalho à banca composta por vocês três. Então, é raro encontrar trabalhos do porte da Cláudia, e por isso, então, eu me sinto totalmente dentro dessa banca, totalmente dentro do seu mestrado, viu, Cláudia? Não só porque você foi minha aluna, mas também porque você contou com a minha participação, ainda que ínfima no seu trabalho, porque não era necessário sequer que o seu orientador estivesse do seu lado, te apoiando, como em outros trabalhos isso acontece, porque você foi para o mestrado já sabendo o que queria fazer e fez. Então, eu não sei qual será o resultado da banca, mas eu não poderia esperar nada diferente da sua aprovação com os maiores elogios, com o reconhecimento de um trabalho bem feito, que certamente você vai usar na sua vida profissional na magistratura, certamente nós vamos usar na advocacia, enfim, o mundo do direito ganha com trabalhos bem feitos como o seu. Então, eu aqui, como seu orientador, me considero ainda assim, mesmo nesse desfecho não tendo ficado nessa condição, mas me sinto seu orientador e não me sinto para poder me vangloriar, para dividir com você a qualidade dele, mas para dizer que é de trabalhos assim que nós precisamos na instituição e fora, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer, queridos, agradecendo a vocês, dizendo que eu sou fã de vocês três e também da Cláudia, viu? Os parabéns. Parabéns, professor. Parabéns, Cláudia. Muito bom te ouvir, viu, Daniel? Nem que seja assim. É isso mesmo. E Cláudia, eu vou vou deixar que o professor Daniel Vilas Boas, ele proclame o resultado. Ele sabe o resultado. E nós demoramos porque nós estávamos pesquisando, porque a sua aprovação, ela tem que ser adjetivada. E nós estamos exatamente procurando para ver se formalmente, no âmbito do programa, dentro de um aspecto legal, poder ser adjetivada a sua aprovação, sabe? Então, o professor Daniel Vilas Boas, ele proclamará o resultado. Mas eu não sei, esse desfecho, eu não sei, você não escreveu aqui para mim, não. Não tem problema, você sabe o resultado, pode falar. Não, eu sei. Bem, eu só posso declarar, então, que a Cláudia está aprovada e que ela é mestre em Direito pela Universidade FUMEC. Eu só não sei se ela conseguiu a distinção ou não. Nós estamos exatamente colocando isso, que a sua aprovação ela merece todo o louvor, merece toda a distinção, e isso será consignado em ata, essa questão não poderá ser colocado aí no diploma em razão de uma questão regimental da escola, do programa de mestrado, que se estabelece
essa distinção desde que haja pelo candidato uma publicação numa revista A1. A Cláudia, que está aqui conosco, ela nos lembrou disso, mas o seu trabalho, eu falo desde já, ele merece ser publicado, ele merece ser divulgado aí para a sociedade jurídica. Você está de parabéns, o seu orientador, meu caríssimo Daniel Vilas Boas também, a banca que aqui esteve com seus comentários, com suas contribuições. Meus parabéns. Parabéns, Cláudio. Parabéns. Também. Parabéns mesmo. Tudo bem. Cláudia, então você é mestre pelo programa de pós-graduação em Estrito Senso da Universidade FUMEC, mais um, né? E como eu te disse, nós estamos esperando, aguardando para o doutorado que se avizinha. A Cláudia me pede para avisar a Cláudia Magalhães, aqui do nosso mestrado, que os professores receberão por e-mail aí as atas, as confirmações. Tá? Eu agradeço muito a presença dos alunos que aqui estiveram até este momento. Parabenizo novamente a dupla mestre Cláudia, tá? Pelo seu belíssimo trabalho. E aguardamos a sua publicação. Professor Leonardo, que prazer imenso em revê-lo, mesmo virtualmente. Professor Paulo Márcio, e meu caríssimo professor Daniel Vilas Boas também. Muito obrigado a todos, viu, pela presença. Felicito mais uma vez a Cláudia por esse trabalho magnífico. Meus parabéns. Queria agradecer também o convite, né, e a presença. Falar que fiquei muito satisfeito de rever todos vocês. Daniel, foi uma surpresa boa sua presença aqui. Cláudia, né, minha ex-orientanda, né? Cadê você, Cláudia? Deixa eu te ver aqui. Tchau, né, Cláudia? Parabéns. Mais um mestrado. Agora o doutorado, né? Acho importante dar espaço agora também, tá? E, no mais, um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. Boa tarde a todos. Até logo, Obrigado. gente. Um abraço. Tchau a todos. Assim seja. Fiquem bem, todos. Muito obrigada, professores. Felicidades, Cláudio. Tudo de bom. Eu vou encerrar a sessão Muito e a obrigada gravação. a todos. Só tem palavras de agradecimento. Obrigado.